só, essa figurinha aqui, ó, uma figurinha que dá para você, talvez, ter uma percepção um pouco, assim, mais compreensível em relação a essas duas pregas que eu falei. Essa figura aqui é um corte sagital mediano da laringe, tá bom? Então, olha só, eu vou começar a explicar ela por aqui, ó. Isso aqui é o ióide, ó, que foi cortado, né? Então, essa imagem foi feito isso, ó, um corte desse jeito aqui, ó. Cortei ela aqui no meio, tirei essa metade fora, deixei somente essa, e estou olhando pela lateral, tá bom? É dessa maneira que nós estamos enxergando essa imagem aqui. Então, aqui é a face posterior e aqui é a face anterior, ó. Então, ó, o osso ióide está aqui, ó. Aqui o ligamento ioepiglótico, a epiglote aqui, ó, posicionada. Essa cartilagem aqui, ó, é a cartilagem tireoide. E esta aqui, ó, assim como esta, é a cricoide. Veja que eu tenho um anel, a metade de um anel, porque a outra metade foi extraída, não é? Como ele é um anel totalmente fechado, né, eu tenho ele aqui na frente e aqui atrás, ó. A cricoide, como ela era uma estrutura parecida com a letra V, eu estou enxergando ela só aqui na frente, que atrás eu não tenho tireoide. Aqui nessa região, pessoal, ó, são dois músculos, na verdade são três músculos que estão presentes aqui, ó, né? Essa musculatura, ela está presa na cartilagem chamada de aritenoide. Então, quando você enxerga esse músculo aqui, ó, esse conjuntinho de músculo, eu quero que você entenda que do outro lado dele, né, escondidinho lá atrás, está a cartilagem aritenoide. Aí você vem para cá, ó, tem dois tubérculos, tá vendo, ó? Olha só, dois tubérculos aqui, ó. Esses tubérculos vão aparecer na nossa aula prática de hoje à tarde. Este aqui, ó, é a cartilagem corniculada, e este aqui, ó, a cartilagem cuneiforme. Tudo bem? Essa prega é a prega que eu havia falado, ó. Tudo bem? Depois nós vamos dar os nomes certinho também aqui para elas. Agora o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, uma preguinha aqui, outra preguinha aqui, ó, né? Essa saliência que você tem aqui e aqui, ela é dada pelos ligamentos, o vestibular e o vocal que nós tínhamos comentado anteriormente. Este aqui, ó, que fica na face superior, ou seja, quando eu estou entrando na laringe, ele é o que está mais superficial, né, ó? É o que eu encontro primeiro. É o ligamento vestibular. E o que está mais profundo é o ligamento vocal. Então, o que eles fazem? Ó, eles são presos aqui na tireoide e depois vêm e se prendem aqui, ó, na aritenoide. Essa estrutura tecidual aqui, que eu comentei com vocês, que é a prega, não é? O que ela faz? Ela sai da parede, reveste o ligamento aqui, ó, que é o vestibular, entra nesse buraquinho e volta lá para a parede de novo. Aí ele sai de novo em direção à parte interna, reveste o ligamento aqui, ó, vocal, e volta para a parede. Tudo bem? Então, olha, sai daqui, reveste o primeiro ligamento, vai para a parede, volta, reveste o segundo ligamento, volta para a parede. Esse buraquinho que nós temos aqui, ó, ele atende pelo nome de ventrículo da laringe. Tá bom? Esse ventrículo da laringe, ele guarda dentro dele a prega vocal. Tá bom? Quando nós vamos puxar o ar, eu vou fazer uma inspiração. A prega vocal, ela se desloca em direção à parede e pega o seu excesso de tecido mole e guarda ele aqui dentro do ventrículo da laringe, ó. Quando nós vamos falar, ou quando vamos tossir, ou quando vamos deglutir alguma coisa, esse ligamento vocal, ele sai da parede e se desloca para o centro da laringe. Então ele está assim, não é? Ó. Quando eu vou fazer a fala, a tosse ou a deglutição, ele faz isso, ó. Eles se unem no centro, né? Então, aquele excesso de prega vocal que estava guardadinho aqui, ó, dentro do ventrículo da laringe, ele vai sendo retirado de lá de dentro
e forma uma espécie de assoalho aqui para poder fechar a glote. Tudo bem? Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Então, seria isso, ó. Essa região do meu cursor, ó. Eu vou inspirar. Faz assim, ó. Ok? Vou tossir ou vou falar. Ele faz assim, ó. Deu para compreender esse movimento, pessoal? Então, ó. Puxei o ar. Ok? Vou prender o ar agora. Não vou deixar o ar sair do pulmão. A prega vem e fica aqui na região mediana. Essa vem para cá, essa vem para cá. Essa fissura aqui desaparece. Tá certo? Então é dessa maneira que esses elementos vão trabalhar. Então aquela pergunta que foi feita agora há pouco, né? A glote. A glote é isso aqui, ó. Tá bom? Então os elementos que vão formar a glote, ó, a prega vestibular, que contém o ligamento vestibular, a prega vocal, com o ligamento vocal, e as duas cartilagens, né? Ó, a tireoide e a aritenoide constituem a glote. Então, se eu tiver um problema aqui, um edema, no caso de uma alergia, é esse tecido que vai ficar inchado, e é essa fissura aqui, ó, que vai ficar diminuída, tá bem? Agora anota só. Qual? Oi. É as duas pregas e a cartilagem do aritemoide, qual é a outra articulação? A tireoide e a cartilagem aritenoide. Essas três cartilagens, né, as duas aritenoides e a tireoide, com mais os dois ligamentos vocais e os dois vestibulares, com as suas respectivas pregas, formam o conjunto que nós chamamos de glote. Se eu comprometer qualquer um desses três elementos, eu comprometo a glote. Tudo bem? E aí, só para poder fechar esse raciocínio nosso, eu estou falando que aqui nós temos uma fissura, não é? Ó, uma abertura. Nós vamos chamar essa abertura aqui, ó, de rima da glote. Tá bom? Rima com R, rima da glote. Olha só, aqui eu tenho a estrutura revestida, aqui eu tenho o esqueleto, né? Ó. Olha lá, ó. A cartilagem, que nós tínhamos visto aqui, ó, né? Que é a cricoide. A tireoide aqui, ó. Tá vendo? Ó, o mesmo elemento. Aqui nós tínhamos a prega, porque estava já com o revestimento. Aqui eu não tenho a prega, ó, eu tenho só o ligamento, ó. Ó, ligamento vestibular, ligamento vocal. E aqui, olha, é o que nós chamamos de aritenoide, ó. Aí você percebe que os ligamentos estão presos na aritenoide, ó. Tranquilos? Agora eu preciso que você observe bastante essa estrutura aqui, ó. Perceba que a aritenoide, ela tem uma projeção cartilagínea que fica na sua parte frontal, tá vendo, ó? A cartilagem vem e aí ela faz uma ponta aqui, ó, para a parte frontal, ó. Ok? Essa ponta que ela faz é chamado de processo vocal. Ok? Então, essa proeminência que a cartilagem aritenoide tem. Na face anterior dela, é denominado processo vocal. E é nesse processo vocal que o ligamento vocal se prende. Ok? O corpo dela está aqui na porção superior, ó, e quem se liga a ele é o ligamento vestibular, ó. O ligamento vestibular se prende no corpo da aritenoide e o ligamento vocal se prende no processo vocal da cartilagem aritenoide. Aí você vai falar assim, porra, professor, mas por que eu tenho que saber esses detalhes aqui, não é? Porque imagina o seguinte, se eu colocar um eixo atravessando essa cartilagem aqui, ó, olha só, se eu colocar um eixo fazendo isso, ó, atravessando a cartilagem assim, ó. E aí você imagina essa cartilagem fazendo giros nesse sentido, ó. Ok? Ou inverso disso, né? Esse tipo de movimento. Ela está girando ao redor de um eixo.
Toda vez que você faz isso, o que você pode notar, não é? Onde eu não tenho processo, o ligamento que se prende nele vai se movimentar pouco, não é? Porque é somente um giro em torno de um eixo, então esse ponto aqui de fixação praticamente não sai do lugar. Agora aqui, como eu tenho uma proeminência, quando eu faço o giro, essa proeminência que é esse espaço, né, ó, vamos colocar de novo aqui o espaço, né, ó, esse espaço aqui, ó, ele se desloca no sentido medial, ou melhor, mediano, ou lateral. Então, esse comprimento que eu tenho aqui, ó, determina o quanto esse ligamento ele vai mover-se no sentido da linha mediana. Então, enquanto este aqui, ó, não se move praticamente nada, este aqui tem esse comprimento aqui de mobilidade, ó, que seria o equivalente ao comprimento do processo vocal. Então, por isso que nós temos uma mobilidade grande das pregas vocais e não temos essa mesma mobilidade da prega vestibular. Então, essa daqui praticamente não se move. E essa sim, essa se movimenta pra caramba. Então, é ela que determina a mobilidade das minhas pregas vocais para que eu consiga, então, exercer aquelas funções que eu comentei no comecinho da aula, no início da aula. Tudo bem? Todos conseguiram ter uma percepção dessa estrutura cartilagínea aqui, pessoal? Ô, professor, eu não entendi por que ela permite mais movimento. Eu também não entendi como que as pregas vocais, como que elas fazem. Tipo, aquela questão dela ir e voltar. Deixa eu mostrar na minha mão aqui, ó. Vocês conseguem enxergar a minha mão. Tudo bem? Ok? A minha mão é a cartilagem aritenoide. Tá ok? Aqui embaixo, ó, o meu dedo mínimo é o processo vocal. E o meu polegar aqui, ó, é a cartilagem corniculada. Então, o ligamento vocal, ele vai fazer assim, ó, ele vai se prender aqui no meu dedo mínimo. E o ligamento vestibular, aqui no corpo da aritenoide, próximo da corniculada. Então, olha só, eu vou fazer um giro com a minha mão, ó. Observa aqui próximo do meu indicador e observa o meu dedo mínimo, o movimento deles, ó. Ok? Nesse deslocamento que eu fiz para o meu lado esquerdo aqui, ó, se eu tivesse um barbante preso aqui no meu indicador e outro preso aqui no meu dedo mínimo e os dois ligados à tela do computador, quando eu faço assim, ó, este aqui se movimentou dessa linha até aqui, não foi? E o outro saiu desta linha aqui, ó, e veio até aqui na ponta do meu dedo mínimo. Então, quanto mais longo for esse processo, ou seja, quanto mais longo fosse o meu dedo mínimo, maior seria o deslocamento da prega vocal. Então, a existência desse processo, né, na cartilagem aritenoide é o que determina uma mobilidade maior da prega vocal quando comparado à vestibular. Se nós pegássemos aqui, ó, e colocássemos nessa região um processo igual a este, que viesse para cá também, ó, um processo vestibular, vamos colocar assim, quando a cartilagem gira, vamos supor que fosse isso, né? Ó, quando ela gira, os dois ligamentos teriam a mesma mobilidade. Só que como eu não tenho isso, ó, um se movimenta e o outro fica quase que parado. Deu para compreender? Consegui mostrar isso para vocês ou não? Professor. Entendi. Ok. Oi. Professor, então o ligamento vocal na pessoa que é mais rouca, ela se movimenta e vibra menos? Ele se movimenta e vibra menos. Isso pode ser uma característica da pessoa em relação à mobilidade da aritenoide, ou pode ser irregularidades da própria prega. Imagine que aqui, ó, nessa borda, você tivesse algumas irregularidades nela. E aí, no momento em que esse ligamento, né, que move essa prega, faz isso, né, ó, se eu tivesse uma irregularidade aqui, ó, quando eu tento aproximar, eu já encontro essa irregularidade com a prega oposta e não permito esse acontecimento, Silvio, ó. Ok?
Entendi. Ô, professor, isso seria uma voz mais aguda ou uma voz mais alta? Não, para ser uma voz mais, assim, com timbre mais alto, vai depender muito de você conseguir aproximar mais essas pregas vocais e manter um grau de força para poder manter essa aproximação durante o período que você está fazendo a vocalização. Porque quando eu faço a fala, num primeiro momento, a impressão que nós temos é que é algo muito simples, né? Mas, na verdade, a musculatura que vai fazer isso, ela tem que trabalhar muito para conseguir manter esses ligamentos num grau de aproximação ideal, para você conseguir, então, gerar a vibração. Então, cada pessoa vai ter uma ação muscular específica. E um desenho dessa prega ao redor do ligamento que permite você encontrar de forma mais adequada ou não. Então, isso pode modificar a voz. Numa pessoa tentando exercer um determinado nível de força ou dar uma característica de voz daquela pessoa. Então, por exemplo, né, o que eu estou querendo dizer? Você, Silvio, você pode mudar a sua voz. Isso está vinculado ao quê? A capacidade que você tem de controlar esse movimento da sua prega vocal. De acordo com o que você manuseia os seus músculos, né? Gera atividade muscular para ele poder controlar, você pode mudar a sua voz. Agora, você tem a voz diferente da minha, diferente de um outro colega seu na sala. Aí já é uma constituição anatômica da prega, que deixa a prega às vezes um pouco mais grossa, um pouco mais fina, né? E aí muda a vibração. Então ela é mais fina ali, né? Uma prega bem fininha. A tendência é que você tenha uma voz mais aguda. Se ela é um pouco mais grossa, você deve ter uma voz agora um pouco mais rouca, uma voz um pouco mais grossa, né? Ao invés de aquela voz fininha. Então isso pode ser uma mudança entre as pessoas. Não dá para mudar, manipular isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Professor, como é que a testosterona ajuda a engrossar a voz nesse caso aí? Qual seria a explicação técnica e anatômica disso aí? É o desenvolvimento das cartilagens. Quem está falando? É o Fernando? Isso. É o desenvolvimento da cartilagem. Quando você faz a introdução do hormônio masculino nos tecidos, essas cartilagens, elas se desenvolvem um pouco além daquilo que você já tinha trabalhado em função da idade. Né? Imagine assim, que tem lá duas pessoas se desenvolvendo, né? O sexo masculino e outra do sexo feminino. Ambas já chegaram numa idade onde teve já o desenvolvimento daquela estrutura. Quando o hormônio masculino é introduzido, eu acabo desenvolvendo ainda um pouco além daquele ponto basal, e isso interfere diretamente no tamanho dessas pregas e na espessura dela. Você pode observar que as mulheres, normalmente, né, não apresentam uma proeminência da cartilagem tireoide, né, que é esse pomo de Adão aqui que o pessoal fala, né? Então, o pomo de Adão, o que é? Essa estrutura da cartilagem tireoide que é bastante proeminente. Então, isso daqui é um desenvolvimento dela, que se desenvolve de forma excessiva. Isso acontece em quem? Nos homens. Esse desenvolvimento modifica a estrutura aqui do ligamento. Então, há uma tendência, sempre que esse aumento da cartilagem se desenvolve e tensiona mais o ligamento, que a voz se torne um pouco mais forte, um pouco mais grossa, né? Houve a chegada do hormônio masculino, mas não houve uma resposta da estrutura cartilagínea no sentido de desenvolvimento, ela não aumentou muito. Então, essa tensão passa a ser menor e automaticamente a voz não engrossa tanto. Então, você tem homens com voz bem fina, não é? Por quê? Porque não houve um desenvolvimento grande dessa estrutura cartilaginosa. Então, a explicação do ponto de vista mecânico, não é? Seria o tamanho da cartilagem, né, o desenvolvimento da cartilagem
gerando uma tensão maior dessas estruturas ligamentares aqui. Ok?